Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Complemente. Eu, Fabiana Assis e Malu Pires, como sempre aqui, feminino e masculino se complementando, né? Sim. Poderiam falar que era contrariamente, mas de forma alguma. Não. Sempre O início complementando. era esse, né? Não, mas... O nosso início a gente pensou gente em usar conta um dia essa história, a contrariamente. gente Porém, conta nós essa história. somos complementares e não contrários. É isso Pronto, aí. tá tudo bem. E hoje trouxemos aqui a Ana Carolina Souza, neurocientista, um tema que eu sou apaixonado. Não tenho profundidade para falar sobre esse tema, até por isso a gente trouxe uma especialista. A Ana também é sócia fundadora da Nemesis, Isso, né? Exatamente. Trabalha com empresas, né? Nesse foco aí comportamental, né? E aí, para começar, a gente já tem que descobrir aqui, eu quero descobrir de uma forma mais profunda, o que é a neurociência, né? Porque, né, o neurocientista, o que faz o neurocientista? As pessoas ficam pensando, né? Ah, bota lá no Google neurociência, aparece um bando de foto de cérebro, né? Cérebro aberto, cortado, né? É neurologia, né? Tem a ver com médico, neurologista, né? Só para desmistificar aqui, Ana, não tem nada a ver com isso, né? Para não assustar ninguém, né? E já te agradecendo também. Lógico, é isso aí. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente contribuindo no Complemente. É isso aí, obrigado. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. É sempre muito bom poder falar um pouquinho mais, ainda mais para desmistificar, né? Para ninguém ter medo de neurocientista. Mas toda vez que perguntam o que eu faço, eu falo que eu fico na dúvida, assim, mas será que eu falo? Será que eu explico? Como é que eu começo? E assim, mas aí tá, eu sou neurocientista. Eu falei assim, mas o que você faz? Ah, eu aplico esse conhecimento para organização. Então, é neurociência organizacional. Eu falei assim, daí vai piorando, vai ficando... Mas, enfim, eu falo que o neurocientista é um ser humano normal, né? Que fez uma especialização. Então, eu sou biomédica de formação básica e eu sempre quis entender por que as pessoas são como elas são, por que elas fazem o que elas fazem, por que elas dizem que vão fazer uma coisa, mas fazem outra, né? E ao longo do meu desenvolvimento, eu queria muito entender como é que certas emoções eram capazes de deixar as pessoas doentes. E se elas ficavam doentes, se eu aprendesse bastante, eu conseguiria fazer o contrário, eu conseguiria deixar as pessoas mais saudáveis. Então, um pouco por conta disso que eu me envolvo com a neurociência. Neurociência é uma área bastante abrangente de conhecimento, de estudos. Então, você vai ter diferentes especialistas. Tem aqueles que estão mexendo diretamente com o cérebro, sim, tá bom? Então, mas essas coisas real. são organizadas, controladas, não é assim tão assustador quanto parece num filme, né? Mas existe dentro desse desenvolvimento, né, especialistas, cientistas que vão estudar neurociência dentro dessa perspectiva de como funcionam as células, como que é a bioquímica, os neurotransmissores, quais são, em que região, como que é produzido. Então, isso aí é uma área de conhecimento que você pode se especializar. Tá. Alguns outros vão trabalhar mais com um olhar sobre a fisiologia dos sistemas. Então, como é que funcionam os circuitos das regiões que processam a visão, os circuitos de regiões associados a comportamento motor, você poder se mexer. Então, eles vão estudar essas áreas cerebrais e a forma como elas estão conectadas, como é que elas se ativam. É outra galera que vai fazer isso, né? A minha área de atuação é uma área de neurociência comportamental. Então, a gente vai pegar esse entendimento mais básico da neurofisiologia e vai fazer um deparo. Então, assim, como que certas regiões cerebrais, como que certos processamentos refletem em comportamentos. Então, reflete nas emoções, reflete na mudança de hábito, reflete no foco. Então, o que acontece, né? Como é que essa fisiologia, esse cérebro funcionando de maneira mais ou menos adequada, saudável ou não, está associada a um certo padrão, um desfecho de comportamento. E por isso fica muito próximo da área da psicologia, do behaviorismo, né? Tem muita sinergia. Apesar de usar linguagens e modelos diferentes, certamente são áreas que são muito próximas. Legal. E tem muitos tipos, né? Especializações, né? Da neurociência, né? Eu mesmo estou pegando coragem aí, estou estudando para entrar na neurociência computacional, que é a minha área de formação, né? Sim. Estou estudando já um pouquinho. Até a gente deve trazer um episódio aqui, spoiler, agora sim, que eu não podia falar, eu vou falar. Um episódio sobre redes neurais artificiais, que é uma coisa que eu tenho estudado. Devo trazer um amigo aqui meio para fazer essa dobradinha. Aí eu vou ficar em maioria, tá vendo? Daí, nesse momento, ele vai ter uma vantagem. Mas depois você muda de novo. Mas tá tudo certo. E aí tem essas especializações, né? Seriam modalidades, especializações de tipos de neurociência, né? Você falou, você trabalha mais com comportamental. Isso. Tem a computacional. Né? Isso. Aí a gente vai aplicar um pouco esse conhecimento e dependendo de onde a gente entra, né? Então, assim, computacional, você começa a ter uma sobreposição com a área de tecnologia necessária, né? Então, hoje você tem, por exemplo, projetos que se propõem a construir o maior computador do mundo, né? Então, você deve conhecer. Que junta medicina
neurociência e a área de tecnologia, né? Por quê? Porque cada um aqui tem uma contribuição e um interesse nessa construção. Muito bonito né? isso, né? E isso é muito legal. Então, acho que a gente está vivendo uma fronteira, a gente passou muito tempo trabalhando especialização. Perfeito. Cada um sendo Isolado, o melhor né? possível. Isso. Agora está E a sendo um gente trabalho mais agora integrativo. né? mostrando que, olha, mas se a gente juntar esse conhecimento, se a gente juntar essas potencialidades, o que a gente alcança, né? Então, acho que é um outro lugar e que me agrada muito, que eu sou essa pessoa do meio do caminho. É um ganho maior, né? Quando o trabalho é integrado, né? Não, eu estava até vendo, falando um pouquinho do nosso episódio de rede de neurais artificiais, né? Eu nunca imaginei um engenheiro de computação para avaliar o funcionamento do cérebro e tentar transformar isso em algo... Um processo, né? Cara, assim, e no final das contas, né, são impulsos elétricos, né? É um algoritmo que tem, cada ser humano tem um algoritmo, né? Tudo bem que, sem entrar em polêmica, né, azul e rosinha, né? Mas é até uma coisa legal pra gente trazer aqui, né? O cérebro humano do homem e da mulher é o mesmo, né? Eu escutei, não sei se foi num vídeo seu, falando que é basicamente a mesma coisa, né? Apesar de terem diferenças comportamentais, mas é o mesmo, não é isso? Eu acho que uma coisa importante é que assim, né, a gente tem muita dificuldade de estudar o que é essa diferença, tirando o impacto da cultura, o impacto social. Porque hoje a gente sabe que a partir do desenvolvimento você tem plasticidade, quer dizer, o cérebro ele não é fixo, ele está sempre refazendo essas conexões. É por isso que a gente aprende, é por isso que a gente desenvolve habilidades que a gente não tinha, né? E quanto mais você treina, mais você desenvolve. Perfeito. Quanto mais você experimenta, mais você constrói novas conexões. Eu gosto muito de um modelo que você pensa assim, como se fosse uma grama, né? Você passa na grama, ela amassa. Se você passa de novo, mais um pouquinho, de novo, mais um pouquinho. Se você anda sempre no mesmo lugar da grama, forma um caminho. E no nosso cérebro é mais ou menos a mesma coisa que acontece. E se você para de andar nessa grama, o que acontece? Cresce e o caminho se desfaz. É assim que formam as memórias, né? Se formam as memórias. É assim que a gente cria habilidades para tudo. Então, essa ideia de que a gente tem um cérebro que ele é fixo e que você não tem mais... A gente sabe que desenvolve, inclusive, quando você já está numa idade mais avançada, que o aprendizado permanece mesmo em idade avançada, mas de uma forma diferente do que é na infância. Então, nesse sentido, quando a gente pensa em diferença de gênero, é claro que tem questões genéticas que a gente já sabe que são diferenciadas, questões hormonais que são diferenciadas, e isso pode ter, né, uma relação com a fisiologia do funcionamento do cérebro, mas a verdade é que grande parte das diferenças que a gente vê passam por questões culturais. Interessante. Né? Então, você vê, por exemplo, a gente fala muito assim, a mulher ela faz várias coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. Será que não consegue? Agora, a mulher também é exposta a uma demanda de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o homem a gente já assumiu que não consegue, então a gente nem tenta. É verdade. Então, não estimula. É verdade. E se a gente estimular diferente? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, inclusive nas questões de gênero, o que você oferece como experiência para essas crianças, para esses adultos? E aí, quais são as potencialidades que se criam a partir dessa experiência? E falando um pouquinho que você falou sobre o homem ser, né, mais focado e a mulher ser mais mútil, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre de onde viemos, né? A mulher ficava, né, na caverna tomando conta, né, das crias, vendo quando que o macho ia chegar com a comida. Então, ela tinha essa coisa de olhar muito para tudo, enquanto o homem tinha que ir lá e caçar, né? Ir lá e finalizar. Então, ele ia com aquele foco. Então, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu até vi um estudo de um antropólogo falando, né, que a nossa a visão do homem acaba sendo mais focada, porque a gente tem que estar sempre procurando uma presa para poder trazer a comida. Sim. E a mulher tem essa visão mais periférica, porque ela estava ali na caverna, estava ali isolada, tomando conta da cria, né? Tem até algumas coisas que assim... Pois é, mas você vê que ainda hoje a gente ainda tem essa lógica da mulher na caverna, mas agora é uma casa, e o homem está focado no trabalho. Então, a gente, de alguma forma, perpetua essa expectativa. E acho que uma coisa interessante hoje é quando a gente vê os estudos das mulheres que caçavam, né? Eu adoro. Assim, aí, ó. Então, será que é diferente se a gente tiver ambientes diferentes? Interessante. Então, acho que a gente está num momento de muita desconstrução, né? Muito legal. O que é maravilhoso, né? Muito Porque bom. aí tira esse engessamento, né? E abre possibilidades para todo mundo, né? Eu acho que a gente fala muito de mindset. Se vocês me permitem trazer essa referência. Claro. Né? A gente tem até o livro que discute, né, a questão do mindset fixo, mindset de crescimento, que ficou bem conhecido. Depois pode colocar aqui a referência, então, né? Depois a gente deixa o link aqui, com certeza. Isso, que é bem legal. E o que eles falam é muito isso, né? Se a gente entende que a gente pode, que você pode desenvolver, que você quer desenvolver, na verdade não haveria um limite para o que você consegue desenvolver. Isso é mindset de crescimento. Mas se eu já cresço entendendo que eu sou de um jeito, Ana, legal. aí eu já me limito a ser desse jeito. É um limitador então, de crença, tá, né? por crença, exatamente. Então, a gente já está um pouco revendo
E isso explica muito das práticas hoje com o desenvolvimento infantil, inclusive, né? Sim, bem interessante. Claro. E pegando um pouquinho do que você falou sobre memória, eu me lembrei do filme Divertidamente. Sim, né? Então, adoro. memória, emoção, né? Quem não gosta desse filme, né? E é um filme que ele traz uma reflexão muito bacana de uma forma muito simples, né? Sim. Sobre as 5 emoções primárias, né? Que, se eu não me engano, é raiva, tristeza, nojo, medo e alegria. Isso, acertou. Yes. E como que de uma forma lúdica, né? Eles vão mostrando como que a criança vai se desenvolvendo, né? E vai guardando essas memórias, né? Lá aquelas bolinhas que vão subindo. E ela internamente fica tentando se administrar e todo mundo ali sentada naquela mesa. Isso. Tentando ajudar o outro, né? Se equilibrando. Então, é uma forma muito bacana de trazer essa consciência de que essas emoções todas são primárias, né? Existem, né? Desde sempre. E uma coisa que traz para mim uma reflexão muito grande, né? Até quando eu estava pensando sobre falar sobre esse filme, esse tema de emoções e memórias, e que eu atendo muito, são sentimentos diferentes do que esses primários, né? São sentimentos que, no meu entendimento, eles se desdobram para culpa, para ansiedade. São lugares onde hoje, né, a demanda, pelo menos clinicamente, vem muito maior. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente como é que funciona. Sair, né, dessa emoção primária, se desdobrar até essas emoções que a gente tem visto cada vez mais no nosso dia a dia. Perfeito. Eu sou apaixonada por esse filme. Ele é muito bom tecnicamente, né? Então, foi um filme que foi feito com o respaldo de uma equipe técnica do Paul Ekman, né? Ah, é do Paul Ekman? É, foi a equipe do Ekman, então, por isso que tem, então, as emoções básicas, exatamente, né? exatamente. Ele definiu essas emoções. Isso, foi ele. Ele é a grande referência nos estudos de emoção específica, né? Ele é que identifica as emoções básicas. Não sabia disso. Não foi ele, mas foi alguém que, se não me engano, é da equipe dele, né? Então, é muito bem respaldado cientificamente e fala muito bem de emoção e de memória. Eu sempre gosto de falar que a gente tem 6 emoções básicas e o filme representa 5. Então, qual que falta? É a surpresa. A surpresa é representada no filme junto com o personagem da alegria. E surpresa tem uma discussão de até que ponto, mas surpresa é bom, surpresa é ruim, é neutra. Então, a gente não entende muito bem, porque a gente tem 4 de valência negativa, né? Medo, raiva, nojo e tristeza. Você me permite lembrar, o Paul Ekman, eu até fiz um post, ele usa as 6 também, Ele né? usa as 6, isso. Então, ele propõe as 6. Mesmo, né? Ela colocada junto, né? Mas aí fica nessa discussão dentro da academia ainda de como é que a gente julga. Hoje tem uma tendência a colocar ela um pouco mais como positiva, mas é porque surpresa a gente também não tem certeza, né, gente? Tem gente que gosta, vamos ser sinceros, né? Quem tá concordando, né? Exatamente. Mas eu acho que é muito bom algumas referências do filme, aí eu desdobro para as questões de ansiedade, né? E culpa. Primeiro que a gente fala assim, você fala, olha, tem aquelas bolinhas. Então, a gente sabe que a formação da memória, ela tem elementos frios, que são racionais, inclusive verbais. Então, onde a gente estava, a data, o que aconteceu, a gente consegue descrever o que você aprende na escola, você descreve, né? Mas se eu perguntar para vocês assim, gente, quais são os nomes dos rios afluentes do Rio Amazonas? A gente aprendeu. Quem sabe? As fórmulas de física, quem lembra? Se você não trabalha com isso, você tende a esquecer, né? Então, são memórias que se formam mais ou menos de uma forma rápida, né? Com pouca repetição, mas também se perde. Aquela graminha cresce de novo rapidamente. E memórias emocionais são memórias que tendem a ter maior durabilidade, mais longo prazo. Então, se a gente pergunta, por exemplo, eu tinha um exemplo que, dependendo da faixa etária, não funciona mais, mas aonde você estava no 11 de setembro, né? Do atentado às Torres Gêmeas, você lembra. Se você já tinha um pouco mais de consciência, estava ali acompanhando. Ou você pode perguntar hoje em dia assim, onde você estava quando você soube da pandemia, que é bem mais recente. Bem mais recente. A gente lembra que quando te avisaram que a gente estava em pandemia e que agora ia mudar tudo, que ia fechar tudo, que a gente não ia sair de casa. Onde você estava? Você deve lembrar exatamente o que aconteceu. Por quê? Porque tem um elemento emocional, que são as bolinhas. Então, a emoção, ela gera um impacto sobre a formação dessa memória. E a gente associa o que a gente chama de quente, que é a emoção. Com esses elementos aí você lembra mais. E uma outra coisa bacana do filme é que eles têm a mesa de controle. Então, as emoções, a gente fala muito de emoção no lugar do entendimento dos sentimentos, mas culturalmente a gente coloca as emoções para um lugar um pouco assim, tá exagerando, né? Tá deixando se levar pelas emoções, quase como um lugar de crítica, com uma coisa muito conectada com o universo feminino. A mulher se acaba de chorar. A gente tem esse olhar que é um pouco de preconceito para as emoções ainda, né? A gente está começando a lidar bem com as emoções. Mas as emoções têm um papel. Qual que é o papel dessa emoção? Direcionar comportamento. A emoção serve para direcionar e comportamento, tomar decisão. Por isso a mesa de controle. E por isso, quando a alegria... É um spoiler, né?
Quando a alegria acho que some, vai atrás da tristeza, porque você precisa de tristeza. Sim. O que acontece? Os outros ficam ali o caos, porque tá faltando um controle, né? Verdade. E é bem legal. Então, a mesa de controle também é uma alusão a isso. Então, é um filme excelente. Gente, assistam. Depois do nosso videocast, assistam o vídeo de novo, vale a pena. Mais um que eu coloco aqui. E como é que a gente vai olhar para esse processo, né? Então, essas são básicas. Por que são básicas? São reconhecidas e expressas, aí muito pela expressão facial, da mesma maneira, independente de cultura. É isso que eu ia falar. O Paul Ekman falou isso, né? Que pode ser na China, no Japão, na Europa, aborígenes. Né? Você vai conseguir pegar a mesma expressão facial. Muito interessante isso, né? Por isso é básico. Elas seriam universais. 94, né? É bem antigo, elas são universais. Então, a gente acaba entendendo. Mas elas não são as únicas emoções, né? Então, você vai ter aí uma série de outras emoções que vão ganhando uma organização que é para um estudo, né? Para uma questão cartesiana, porque dentro da gente está tudo aqui. Lógico. Mas você vai ter emoções sociais, você vai ter emoções mais complexas, pegar amor, ansiedade, são emoções mais complexas, né? São desdobramentos que a gente vai ter, né? Então, a gente vai entender possibilidades. Nesse sentido, você pega uma resposta de ansiedade. A gente pode juntar aí a ansiedade, por exemplo, a uma referência da culpa, né? Mas é do medo. Do medo com a tristeza, talvez. Mas é uma coisa que está bem mais desenvolvida em termos de complexidade de elementos. A ansiedade está muito conectada com o medo do que ainda não aconteceu. Um produto final do medo com a tristeza, talvez? Seria isso? Não necessariamente a tristeza, mas muito nesse lugar de uma antecipação de um medo. Eu tenho medo do que ainda não aconteceu. Eu tenho medo do que ainda pode acontecer. Sim. Que é uma projeção e que nós temos essa habilidade de projetar, que é um diferencial do ser humano, né? Eu consigo pensar no futuro. Pois é, mas e aí que tá gera demais estresse. Isso, né? Porque aí todo mundo só vive na próxima tarefa e ninguém vive no presente. Exatamente. Né? Então, é tanta estimulação, é tanta demanda, é tanta expectativa, é tanta possibilidade que eu tô tão lá na frente, que... É tanta mudança, e aí a gente vai sentindo, inclusive, fisicamente, né? A respiração encurta, o coração acelera. São sintomas no corpo. E agora a gente tem um problema. Porque a gente também não podia ficar só lá naquele futuro que não é verdadeiro. A gente não tem controle, a gente não sabe. Sim. Então, essa é uma questão. Então, seria como se fosse um desdobramento desse medo, né? É um medo que toma conta de você. Uma emoção derivada. Desse medo. Isso, exatamente. Só que a forma como ela está acontecendo. Aí você tem várias outras. Você pegar a tristeza, você pode ter outras expressões de tristeza, ou tipos, ou níveis, e a gente vai dando nomes. O amor vem da alegria. O amor é bem mais complexo, mas eu colocaria junto da alegria. No pacote da alegria. Alegria. E a culpa, que a Malu perguntou? A culpa, ela vem mais de onde? Pois é, a culpa é uma que talvez eu colocaria na tristeza. Gente, aí também eu não tenho. Ela a ansiedade e medo, eu sei. Híbrida. A culpa está muito ligada também a uma expectativa não atendida, né? O que eu entendo que eu deveria ter feito. E eu sempre olhei muito para a culpa, e o que eu vi de discussão sobre a culpa, num lugar onde a gente espera uma racionalidade, uma capacidade de gerir o próprio comportamento como animais racionais, que a gente aprendeu, né? Somos animais racionais. Sim. Somos. Sim. Mas é pouco. A maior parte é o que é inconsciente, automático, e que é fundamental para a sua sobrevivência. Imagina você ser assaltado. Vai ficar pensando qual é o melhor plano? Não, você corre, você se esconde. Então, a culpa, ela vem dessa elaboração secundária, geralmente. A culpa não é na hora. Depois a culpa vem, e ela vem como um arrependimento, como um questionamento. Por que eu não corri? Por que eu fiquei com essa pessoa? Isso tem muito a ver também com as experiências e cobranças familiares. Julgamento, né? Exatamente. Isso é o que eu mais atendo no meu dia a dia. Eu poderia dizer que é culpa. Porque é algo que você traz ali do seu início de experiência de vida, que começa lá no seu nascimento, com seus pais, e já começa o irmãozinho, já começa os amiguinhos na escola. Quando você vê, você se transforma já num adolescente, né? Com uma demanda de culpa enorme. E assim seguimos a vida, né? E por muitas vezes somos presos a isso por uma vida toda. Então eu falo muito, nós somos muito mais leais do que livres, né? Leais ao nosso sistema familiar, leais à nossa criação, leais às expectativas, né? Que nos trouxeram essa culpa. E o que é muito danoso, né? Porque às vezes você fica muito preso ali no seu desenvolvimento por conta dessa culpa que te puxa, né? Para trás. Eu acho que cada um que está nos assistindo aqui deve se identificar mais com uma emoção, né? Tem isso na neurociência? A pessoa tem mais evidente, sei lá, uma emoção de tristeza, né? E aí, indo nessa linha que a Malu falou, né?
nesse produto final que vai para a culpa, que vai para a depressão, que vai para a ansiedade. A neurociência ajuda um pouquinho nisso, nessa identificação? Tem uma discussão interessante. Então, tem o que a gente é mais exposto, né? Então, se você, por exemplo, se desenvolve num ambiente de muito julgamento e muita cobrança, a tendência é que você desenvolva muito mais um processo de culpa. Porque é uma autocobrança, é uma autocrítica. Tá bom. Se você está num lugar de expectativas muito altas, você está sempre num gap muito grande. Eu estou devendo muito, porque assim... eu sou ótima, mas não estamos na perfeição. Mas no Instagram eu conheço várias pessoas perfeitas. Vocês conhecem também, conhecem? Sim. Então a rede social, ela projeta uma comparação. A comparação faz parte. Nós somos animais sociais. A gente está sempre, de alguma maneira, se comparando com o objetivo de pertencer. Pertencer é necessário para a sobrevivência. A gente adoece mais por exclusão. A gente, né? Sim, então é uma questão física. Desde sempre, né? Desde o nosso nascimento. A criança só quer pertencer, Exatamente. Né? Sistema. Super relevante. Então, mas aí se eu estou tentando pertencer e as minhas referências são quase inalcançáveis ou inalcançáveis, eu nunca preencho. E não são reais. Então, isso conduz muito. Mas tem uma coisa interessante, a gente pode ter quase que um padrão que vira um traço, uma característica de identidade, de personalidade, por conta dessa construção que você teve, tá? Ao longo da vida, ao longo da trajetória, como a Malu falou bem, né? Só que existem também alguns perfis, e isso é muito... Eu estudei muito na relação com a resposta ao estresse, né? Ou respostas de defesa. Então, perfis que numa situação de necessidade de se defender, então, quando você precisa ter uma resposta defensiva, vão adotar comportamentos de ataque e outros de recuar, né? De esquiva, de paralisação. Então, às vezes, você entende, pessoas falam assim, poxa... Vamos voltar para o exemplo, né, de uma situação drástica, de um assalto, de um terremoto, Eu fiquei parado, e aí se culpa muito. Esses casos têm muito mais culpa. Mas eu fiquei parado, como é que eu não fiz nada? Eu fiquei parada, por que eu não reagi? Porque não é uma escolha consciente. É uma resposta automática. Aqueles 3 Fs que a gente sempre fala aqui, né? Que é Fear, Fight, Freeze, né? Luta, Isso, fuga, né? Exatamente. E aí, exatamente. você congelar, né? São coisas que são muito não é você que inerentes, decide. né? Da nossa parte animal, né? Isso, é instintivo. Então, isso é escolhido, né, automaticamente, é uma reação automática, defensiva, todas são funcionais. O que é importante é que ela caiba naquele momento, né? Então, isso foi selecionado assim. Então, a gente estuda emoção olhando para as emoções específicas, como vocês trouxeram, mas a gente também pode dar um passo atrás e olhar para sistemas. Então, a forma que a neurociência estuda muito as emoções é a lógica de sistemas. Todos nós temos no cérebro grandes sistemas, que envolvem várias regiões cerebrais, que são os sistemas motivacionais. Os sistemas motivacionais vão ter o apetitivo, responsável pela manutenção da vida. Então, comportamentos associados aos nossos relacionamentos sociais, a busca por alimentação, a busca por abrigo, cuidado com a prole, são comportamentos quase sempre de aproximação com um padrão de fisiologia. Por que a gente estuda essa fisiologia? Porque é mais fácil olhar para coração, respiração, suor da palma da mão. Tem mais consistência do que se eu procurar uma emoção específica, tipo alegria mais ou concreto, amor. né? É mais fácil fazer o estudo olhando para a fisiologia. E qual que é o outro sistema? É o defensivo. Então, os 3 Fs são respostas do sistema defensivo, que existe para garantir a vida numa situação de ameaça. Quando a gente está estressado, quando a gente está ameaçado, o seu cérebro, ele faz o trabalho dele. Eu falo assim, que é... Para agora, desmaia agora, corre agora. Você já correu. Teve um autor... Fez, né? Já fez, porque você não está escolhendo. Só que depois você pensa. E aí que vem a cobrança, a culpa e o julgamento. Então, assim, teve um autor antigo já, mas muito tradicional da nossa área, né? Que foi o William James. E ele dizia assim, não, eu acho que a emoção primeiro acontece e depois a gente reconhece. Que legal. E ele deu um exemplo que era assim, num congresso, imagina, gente, há 120 anos atrás, ele falou assim... Primeiro, a pessoa corre do urso. Depois, ela sente medo. Faz sentido isso? Total. Pra gente faz, Sem mas dúvida. na época não fazia nenhum sentido. Então, ele foi ridicularizado. Claro que não. Você correu porque tem medo. É lógico. Você não tem medo porque correu. Isso é ridículo. Mas, hoje a gente sabe que sim. E hoje quem segue como uma grande referência nessa teoria, que chama Teoria dos Marcadores Somáticos, é o... Como é que escreveu o livro, gente? Daqui a pouco eu vou lembrar. Tudo bem, você Antônio Damasio. Opa. Tá? O Antônio Damasio, que também é bem conhecido, né? E aí ele segue estudando e mostrando. Primeiro você reage. Primeiro tem uma parte inconsciente do cérebro que tem contato com aquele estímulo, com aquele ambiente. E ele diz, hora de correr, Bora. gente. Não, pode ir lá, abraça. Tá tudo bem. Pode chegar perto. Tá sorrindo, tá tudo bem. Então ele decide e você executa. E quando você executa, essa informação volta para o cérebro. E aí você elabora. Aí você dá um nome.
Eu estava com medo. Eu corri porque eu estava com medo. Não, você correu porque tinha que correr. É lógico. Agora você está dizendo que é medo. Mas assim, vamos trazer aqui, puxar, a gente sempre puxa para algum lado, né? E a gente fala aqui muito sobre, óbvio que você está falando sobre situações, né, emergenciais, né? Isso. Como você falou, né? Um urso, um assalto, uns exemplos, um terremoto, alguma coisa que realmente você sentiu e depois você se dá conta, né? E por muitas vezes vem a culpa aí. Mas também você trouxe, né, outras situações, o abraço e depois sentir. E a gente fala aqui muito sobre a meditação, sobre o estar em momento presente, sobre o estar atento, né? Que também é um treino. Sim. Né? A gente vai treinando a nossa mente, os nossos pensamentos, para a gente começar a ter um pouquinho mais de controle. E quando a gente está em atenção plena, né, que é uma coisa que a gente olha muito na psicologia positiva, na sua opinião, você acha que a gente consegue, minimamente, ou talvez de uma forma significativa, estar atento ao que a gente vai fazer antes de fazer, tirando essas situações emergenciais? Eu acho que você pode escolher estar atento ao que você vai fazer e se manter atento durante, né? A meditação tem, hoje a gente sabe, uma série de benefícios, inclusive de impactos que são fisiológicos, né? Das questões cerebrais, de estruturas hormonais, cerebrais, inclusive, de né? funcionamento, exatamente. Então, o que a gente tem? Nessa possibilidade de pensar o futuro e de estar sempre antecipando, sempre meio que deslocado do que está acontecendo agora, a meditação ela vem como uma ferramenta e tem muitas práticas meditativas e muitas formas de desenvolver a meditação. Sim. Algumas práticas de atividade física trazem um elemento parecido. Então, é legal também, porque eu digo assim, mas eu não consigo sentar para meditar. Isso não é para mim. Gente, tem muitas formas e você pode, inclusive, fazer isso correndo. Muito obrigado, Ana, porque eu faço isso no jiu-jitsu, as pessoas não acreditam. Pronto, ninguém acredita em você. Porque você está ali fazendo um movimento, se você pensar em alguma outra coisa, você acabou. Vai dar errado. Exatamente. É atenção plena. Essa palavra meditação dá essa coisa do... Mas complexo. O que ela traz? O que a meditação traz? E tem muitas formas. Você pode buscar uma que funcione para você. Eu tenho certeza que você vai achar. Sim. E se não, você pode tornar aí uma prática de atividade física o seu momento meditativo. O que a gente tem como atividade? A sua atenção, ela está naquilo que você está fazendo. Então, quando ou você presta atenção ou você vai errar, né? E você quer fazer aquilo. Então, a gente fica. O que é interessante da meditação é que ela também ajuda você a aprender a recuperar a atenção. Então, quando você tenta meditar, o grande barato, né? Você precisa falar, você não pensa em nada. Não é não pensar em nada, porque é impossível não pensar em nada. Mas quando você pensa, você é capaz de voltar. Deixar o pensamento ir, né? E volta. Então, esse exercício de manter foco, ele é muito interessante. Ele estimula uma região que é o córtex pré-frontal do nosso cérebro, porque é o foco, como se fosse aí a luz de uma lanterna, e que você coloca em uma coisa ou outra, inclusive você coloca nos seus pensamentos ou na conversa que eu tenho, né? Sim. Então, você fica jogando essa luz de lanterna naquilo que é mais relevante e essa habilidade de manter controle sobre para onde vai a sua atenção, que a gente vem perdendo gradativamente, é algo que extrapola, como ativa, trabalha essa região, isso transborda para outras habilidades que estão associadas a essa região. Então, autoconhecimento é beneficiado, autocontrole é beneficiado. Então, muitas das questões hoje ligadas de regulação emocional, de inteligência emocional, se beneficiam a partir dessa prática de ser capaz de manter o foco da sua atenção. Gostei dessa analogia da lanterna, hein? Já vi uma pessoa que já falou do puxa-cordinha, que virou até meme já. O monge, sério, o monge. Ele falou, não, quando você tá com raiva, puxa a cordinha do ônibus e desce, né? Não acompanha a raiva. Eu gostei dessa agora da lanterna, né? É uma referência boa. E até pegando assim... E você me corrija se eu estiver errado, tá? Você que é neurocientista. Eu sempre falo essa palavra porque a ideia aqui de interação é a gente trazer algumas dúvidas que muitas das pessoas têm na nossa audiência, né? E o córtex pré-frontal é uma coisa que só o ser humano tem, eu acho que é uma coisa que nos diferencia, né? Pelo que eu vi, nos diferencia dos outros animais, né? Não racionais, né? E aí nessa visão de regular a emoção, né? Já entrando na outra pergunta aqui, todo mundo gostaria de não ter, de conseguir controlar e regular, né? Acho que é o sonho dourado de todo mundo, né? Muito bom. Poxa, como é que eu faço para só ter alegria, para não ter tristeza, para não ter medo? E você tem um trabalho bem legal em cima dessa questão da regulação de emoções, né? E eu também já vi algumas histórias, né, de pessoas que, por exemplo, que tiveram eu acho que é o James Finnegan, posso estar falando o nome errado, tá? Acho que ele teve uma barra de ferro num acidente numa ferrovia. Phineas Gage. Phineas Gage, pronto, perfeito, obrigado.
E aí entrou uma barra de ferro perfurou o córtex pré-frontal dele, né? Exatamente. E aí ele era uma pessoa super dócil. E depois desse episódio, ele começou a ter um comportamento agressivo, um pouco mais animal, né? Eu achei esse relato, né, super interessante, assim, super diferente, né? Mostra que nós também temos essa questão cerebral, que, né? Não é só chegar e falar, não, eu tenho que ser, né? Não é só neuroplasticidade, né? Tem uma questão também de necessidade da nossa máquina cerebral funcionar de forma adequada. Sim, da estrutura, né? Se você claro que tem aqui questões, tem estruturas que a gente vê que mesmo na ausência do funcionamento de uma estrutura, ela é substituída, ao menos parcialmente, por outras regiões. Isso é bastante interessante. Mas sim, há um limite. Quando a gente perde uma parte, a gente perde essa funcionalidade, muitas vezes. Então, você comentou, né, do córtex pré-frontal. Todo o desenvolvimento do neocórtex, que é a parte mais externa do seu cérebro, ela é diferenciada nos humanos, né? E aí a sofisticação disso e a sofisticação das habilidades é algo que vai colocar a gente, inclusive, nesse olhar da racionalidade, né? Então, olha o quanto a gente é capaz de fazer. Isso é diferenciado e é percebido por conta desse desenvolvimento. Então, sim, não necessariamente pré-frontal, mas toda essa parte mais aí recente em termos de desenvolvimento, né, seria diferenciada. O córtex pré-frontal, o Gage, né, o Phineas Gage é uma das grandes referências, porque é o primeiro caso onde se estuda o que acontece, até porque ele fica vivo, o que já é incrível, né? Então, tem uma explosão, ele trabalhava, né, na mineração. Isso. Tem uma explosão, uma barra de ferro muito maior do que ele atravessa e impacta justamente essa região. Ele não morre, né? Diz a história que ele chega no hospital, inclusive andando, e fala, olha, eu tô com um problema aqui. Probleminha básico. Uma coisa discreta. E aí ele fica vivo, né? E aí a gente vai começando a ver, o estudo relata isso, né? De mudanças, dele ser muito mais agressivo, muito intolerante, muito... xingando as pessoas na rua, isso, né? muito mal educado. E aí ele perde família, ele perde emprego. E era super religioso, né? Era uma pessoa super... E aí toda a descrição é assim, tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, né, em algum momento o Gage não era mais ele, né? Ele deixa de ser ele. Perfeita essa frase. Deixa de ser ele. Porque que quem acontece, é a pessoa, né? De fato, né? Então, ele perde... Aí a gente começa a entender a importância do pré-frontal. Então, o pré-frontal, ele tem uma referência pra gente importante na capacidade de regular as emoções. Então, seria aí uma parte do seu cérebro que tem várias regiões dentro dela, tá? Tem um detalhamento aqui que não faz sentido a gente ficar trazendo, mas tem várias. Mas está aqui dentro, que a gente chama de pré-frontal, que fica aqui na frente, né? E que vai permitir você não socar o chefe. Quando você está irritado, por favor, não. Né? Não xingar as pessoas. Fica a dica, gente, não fica soque a dica. o chefe. A gente, como animal social, né? A gente tem certas normas que a gente segue. E aí, essas normas sociais, culturais, o que é cabível, o que não. Essa capacidade de você segurar essa emoção, frear essa emoção, está muito conectada com essa região que se beneficia da prática da meditação. Lógico, né? Então, aqui tem uma outra referência que é a amígdala. A gente já ouviu falar de sequestro da amígdala, né? Então, a amígdala não está na garganta, eu sempre gosto de dizer, se você operou, está tudo bem. Né? Ela fica dentro do seu cérebro. Fiquei preocupado. Não, tá tudo bem. Era uma prática comum também, né? A gente fazer essa cirurgia, fica todo mundo meio... Não, agora a gente chama de tonsilas, né? Então, tá tudo bem. Mas o cérebro tem 2 regiões em formato de amêndoa pequenininhas. A amígdala é bem pequenininha, né? A região bem pequenininha. Bem pequenininha, fica bem mais ou menos aqui nessa direção, lá no fundo. Isso. Uma região primária, e ela é muito conectada com respostas tipo os 3 Fs, né? De luta, fuga, respostas de defesa. É muito conectada com respostas emocionais e a formação da memória emocional passa por ela também. Só que quando a gente tem uma emoção que toma controle, que a gente chama de sequestro da amígdala, a ativação do pré-frontal, ela diminui. E aí você age de forma impulsiva. E geralmente você fala assim, puxa, eu tava de cabeça quente. Perdi o controle, eu não queria ter feito. Eu brinco, quando a gente bebe muito também, o pré-frontal também baixa. Também. É verdade, aí no dia seguinte, assim, eu fiz isso. o que eu não queria. Você mais ou menos queria, né? Você Foi só não estava controlando. Na verdade, só tirou o filtro, né? O álcool tem esse poder, né? De inibir o pré-frontal. O funcionamento, exatamente. Então, aí você tá sem freio, né? Vai embora. Sem filtro. A amígdala controla, né? O que a gente faz para inverter? Você tem que diminuir a ativação dessa emoção. Então, respirar fundo é uma forma de diminuir a reação emocional. A gente pratica meditação, tem a meditação cachamata, né? Que é a respiração. Eu acho que tá um pouco por aí, né? Parar um pouquinho, respirar fundo. Então, esse papo porque você faz um balanço calma físico. E respira um benefício real. É um benefício. Né? Então, assim, tá começando o ideal que a gente fala de regulação emocional, quando o que é o grande pulo do gato, né? Você ser capaz de perceber a emoção chegando, que quando ela vem avassaladoramente, quando a intensidade é muito grande... Fui tomado pelas emoções. Fui tomado pela emoção, né? Vamos ter que esperar acabar, né? Então, assim, agora, se você percebe que tá ficando
principalmente emoções de muita intensidade negativas, são as que a gente busca regular mais, né? Muita raiva, muito medo, porque eu vou falar o que eu não devo, porque eu vou deixar de falar no momento que eu deveria ter falado. São reações intensas. Aí a gente respira fundo. Então, você percebe a mão ficando fria, você percebe o coração acelerando, a respiração encurtando, a cara fica quente. Se você estiver atenta, né, e presente, você consegue ter muito mais noção da Aí você respira fundo. Aí respira fundo. Aí você pede para dar uma voltinha. Aí você bebe um copo d'água. Aí você espera, ganha controle de volta racional e aí você consegue regular o que está acontecendo. Mas aí pegando um pouquinho dessa questão ainda de regulação de emoções, né? Mas aí falando um pouquinho de inconsciente e consciente, né? Porque tem emoções que estão lá escondidas, né? Eu gostei muito do vídeo que você colocou na Casa do Saber, até vou colocar o link aqui para quem quiser assistir. Que você fala, né, de 5 a 10% das nossas ações, né, são das nossas emoções são conscientes, né? É muito pouco, né? É a menor parte. Para pensar que nós somos seres racionais, né? Nos diferenciamos aqui nesse planeta que nós vivemos. E eu gostei daquela analogia que você falou também do iceberg, né? É isso, né? Ou seja, e aí pegando um pouquinho também do mundo corporativo, né? Eu trabalho no mundo corporativo, né? Já há 25 anos. E situações de tomada de decisão, né? Situações que às vezes um colega de trabalho fala uma coisa que você não gosta. Eu acho que também tem que ter esse cuidado, né? Também não, eu vou usar um termo bem carioca, entubar, né? Às vezes a gente entuba, né? Não, tudo bem, não vou falar. Da boca para fora tá tudo bem. Da boca para fora tá tudo bem, mas lá dentro você tá se corroendo, né? Sim. Você esquentou a cabeça tá lá quente e para arrefecer isso vai ser difícil. E o outro lado também, né? De explodir, né? Então, você tem alguma dica aí para o pessoal que está nos assistindo, além da respiração, né? Para quando você toma consciência da sua emoção, o que você pode fazer para não entubar e também não explodir? Não explodir. Então, assim, né? Tem aquilo que você vai fazer na hora. Na hora é respirar fundo. Na hora que está acontecendo é pedir um tempo. Assim, gente, olha, eu acho que essa reunião não está sendo mais produtiva. Acho que eu preciso de um tempo para pensar. Eu falo assim, você não precisa falar assim o que você está pensando na hora, mas você pode pedir um tempo. Dá um passo atrás, né? Dá um passo atrás. Gente, olha, eu acho que a gente não está rendendo mais. Boa. Vamos fazer um break? Vamos tomar um café? Isso não só no mundo corporativo, né? Na vida, né? Na vida. Mas a gente tem essa expectativa, né? Porque a reunião não está rendendo, gente. Porque a gente não está chegando a lugar nenhum. Porque a gente está aqui batendo força, medindo força. Perfeito. E não mais pensando a respeito. Então, a gente pode baixar, esperar isso tudo arrefecer. Ou pedir um tempo, gente. Olha, eu acho que a gente desenvolveu bem, mas a gente tem um impasse, a gente tem uma dúvida, a gente tem um ponto crítico. E nesse movimento, a gente fala muito do processo empático, né? Então, assim, a gente treinar a empatia também ajuda. Você fala, olha, eu entendi, eu não concordo, mas eu entendi que você tem um ponto de vista, eu queria um tempo para pensar. Essa é a minha frase. Queria um tempo para pensar. Aí você... O Fabiano também usa, mas eu tenho uma frase clássica dessa. Né? Ok. Que é um uso de empatia real, né? A empatia não é só uma questão emocional, ela é uma questão, inclusive, cognitiva, para eu entender o que você quer dizer, né? E aí, tem uma estrutura que eu gosto muito, que ajuda a gente a elaborar. Então, num segundo momento, tem uma lógica de estrutura de 3 conversas, que é assim, tem um fato. O fato é uma coisa que é um dado da realidade, ela não depende de opinião. Fato é, está chegando atrasado nas reuniões. Fato é, não receba aumento há 5 anos. Fato é, entendeu? Aconteceu, não aconteceu, bateu, não bateu. Então, esse é um fato. O fato é onde a gente começa a conversa. Porque é um ponto que a gente não tem discussão. Ninguém tá achando é uma realidade. Adorei essa forma que você está estruturando. Fato. Vai, continua. Do fato, essa é uma das práticas, né? Tem o que você sente em relação ao fato. Bom, agora é seu. É totalmente pessoal. Subjetivo, né? Que está lá naquele inconsciente. Então, olha. Então, vamos botar um exemplo, né? Fato é que eu não tenho um aumento há muitos anos. Eu me sinto chateada, frustrada, né? Triste, desmotivada. São elementos de sentimentos. Então, você fala, olha, o fato é esse. Por conta desse fato, eu me sinto assim. A terceira camada, que é a mais profunda de elaboração, tem a ver com o significado. Então, fato é que eu não sou promovida há tantos anos, eu me sinto desanimada, desengajada, porque isso significa que eu não tenho valor para a organização. Significa que eu não sou uma boa profissional. Significa que eu não sou reconhecida. E é dali que vem a emoção. Porque a emoção, ela veio de um entendimento da realidade. E esse entendimento, ele é meu. E aí você faz essa estrutura para vocês podem fazer isso no papel, tá? Muito bom. Pode Muito treinar essa conversa. Você escreve. Muito legal. Só que aí você faz o contrário. Que fala assim, esse é o fato. O que essa pessoa sente em relação a esse mesmo fato?
Porque cada um vai sentir diferente. Por que será que ela sente o que ela sente? Qual que é o significado que teria para ela? É uma elaboração empática. E muitas vezes ela é eficiente para deslocar a gente de um lugar de que assim, tá de implicância comigo, tá me perseguindo, né? Me odeia. Sempre eu. Não, às vezes não é sobre você. Quase sempre as emoções são sobre o outro. Com certeza. Só que a gente tem que pensar nisso para não achar que é tudo. Lógico. É nosso. Então, eu daria essa sugestão que eu uso bastante no meu trabalho e é bem Mas essa de sair da reunião, até eu tô pensando aqui como a audiência vai pensar, tá? Até porque eu também passei já por algumas situações dessas no meu trabalho. Quando você pode, né? Quando pode, né? Nem isso, não, assim, quando sair, né? Porque às vezes você tá no embate, né, com o chefe, dá licença um pouquinho que você da reunião, né? Então também tem um limiar aí de com o chefe você tem que ter o jogo de cintura da empatia, que você não entendi, ouvi, queria pensar um pouco, ou eu acho que eu posso entender melhor, se eu digerir melhor, deixa eu digerir melhor. Só que você tem que pedir um espaço de entendimento, respeitando o que o outro está trazendo. Então, assim, eu não parto do pressuposto que ele é um chefe que não sabe nada. Eu parto do pressuposto que tem uma razão. Dou o benefício da dúvida, não é o que a gente diz? Eu dou o benefício da dúvida para esse outro. E numa relação que tem uma questão hierárquica, num ambiente de trabalho, é mais importante a gente poder saber lidar. Uma coisa que você comentou que eu acho que é legal de falar, você falou assim, porque às vezes a pessoa entuba. Qual que é o grande problema? Fisicamente, você está tentando fingir que não está sentindo nada. Poker face. Mas é muito difícil, porque nós temos uma linguagem verbal e uma não verbal. A verbal é o que você está falando. Você fala assim, tá tudo bem. A não verbal é o olho que está apertando, é a mãozinha, é a cara vermelha. Né? Que não dá para controlar, porque a inconsciente são muitos elementos. O que acontece? Você fala uma coisa e expressa outra. Isso descasa. Esse descasamento... que isso? Nada a ver. Esse descasamento... Não, isso no casamento muito. Mas esse descasamento gera um ruído de comunicação. Esse descasamento no casamento? E fica assim, não sei. Falou que tá tudo bem, mas eu tô sentindo que não tá. Eu sei que não tá. E essa falta de sinergia entre o que se diz e o que se expressa gera um distanciamento, uma quebra de confiança, uma insegurança. Então, eu falo assim, o que não está dito, o cérebro preenche. Perfeito. Então, você começa a construir as histórias. Então, quando a gente tenta fingir que está tudo bem, é melhor você pedir um tempo, elaborar, ter uma posição e conseguir falar de maneira consistente como você se sente, o que você pensa, com calma, do que você tentar fingir. O fingimento, ele prejudica a comunicação e isso no ambiente de trabalho é muito comum. Então, a comunicação fica cada vez mais precária, as soluções cada vez mais ineficientes, a performance cada vez pior e as relações cada vez mais conturbadas. Então, a gente vai ver o negócio virar uma bola de neve por uma dificuldade das pessoas lidarem com as emoções num ambiente que é um ambiente que não está aberto para as emoções, como o trabalho, né? Legal. Até os abertos, né, para emoção, como por exemplo a gente está falando aqui de casamento, família, já é muito difícil. É um desafio. Né? Imagina nas organizações, né? Mais difícil ainda. Às vezes a gente acaba vendo aquele silêncio, né? O famoso alguém fala alguma coisa e fica aquele silêncio. Silêncio constrangedor. Né? Silêncio constrangedor, né? Porque ninguém tem coragem de falar, de repente, o que gostaria de falar, né? Mas para consultoria eles falam tudo, né? Por isso é legal, o seu trabalho é muito bacana com as organizações, né? Deve ter um ganho muito grande, né? É bem legal, a gente consegue mobilizar comportamento, e a gente consegue mobilizar comportamento que é percebido não só pela pessoa que trabalha com a gente, né? Quem está ali vivendo a consultoria, sendo treinado, mas com as equipes de líderes treinados. São as equipes que percebem benefício. Então, isso é muito bacana, porque a gente vai gerando... Nosso objetivo com o nosso trabalho é gerar um impacto positivo e que seja de prosperidade. As pessoas perguntam, por que organização? Por que não outros ambientes? Por que vocês trabalham neurociência e emoção para as organizações? A nossa discussão sempre foi, a gente passa muito tempo no trabalho. E as relações que a gente cria no trabalho, nesse ambiente, elas vão gerando contágio e elas se propagam para a sua relação familiar, que se projeta nas relações sociais. Então, a gente fala assim, se a gente transformar um ambiente de trabalho num ambiente mais saudável, mais equilibrado e mais eficiente, a gente melhora a vida de todo mundo de várias formas. Então, foi a nossa escolha de propósito, foi essa. Bem legal, excelente propósito, muito bonito. Eu que estou aqui desde os 15 anos trabalhando, realmente é uma proposta bem bonita. A gente vai colocar também o seu, da Nemesis, o seu Instagram. Deixa eu só fazer um ponto aqui do... Você estudou com... Estudou não, você teve aula com o Siddhartha, Conheci, o Siddhartha é mais sênior que eu, mas estudou no mesmo departamento. Legal, então, assim, tem essa honra, entendeu? Não, é legal, porque eu gosto muito desse Oráculo da Noite, tá, gente? Vou deixar o link aqui. Pegando um pouquinho do inconsciente, eu vou passar a palavra para você. Para falar um pouquinho sobre inconsciente e consciente, né? Porque, até onde eu entendo, de uma certa forma, tem coisas que a gente não consegue
expressar, né, de forma consciente, tá lá escondidinho, mas no sonho não tem jeito, né? Acaba vindo, né? Vem, né? Acaba vindo, né? E esse livro do Siddhartha fala um pouco disso, né? Ele também é neurocientista, né? Sim. E tem isso mesmo, assim, essa questão do... Por mais que eu não queira, né? Você não consegue... Tem gente que tem... Aliás, tem práticas, né? Tem o yoga tibetano dos sonhos, que tem essa questão de tentar ter sonhos conscientes. Então, de uma certa forma, você sofre menos com o sonho, né? Porque quem nunca, né? Passou por um sonho, acorda lá, né? suando, né? Chorando, você direto, né? Muitas vezes. Você suando direto. Irritado, né? Acordei irritado. Chorando às vezes, né? Muito então, forte. essa coisa do inconsciente e consciente. O sonho é uma expressão inconsciente, obviamente, que você não controla até ponto e vírgula, né? Então, a neurociência também olha para isso, né? Entendo. Também. Então, o Siddhartha é um grande especialista, né, de sono e discute a questão do sonho. E tem a ver com processamento, né? Então, a gente, na verdade, tem, durante o sono, muitas fases. E essas fases têm processamentos cerebrais. A gente não fica parado. O cérebro não está parado. Pelo contrário, a fase REM tem atividade cerebral tão alta quanto quando você está acordado. Então, o cérebro está trabalhando. Você que está ali, o corpinho relaxando, mas a cabeça está a mil. Né? E nisso a gente tem os sonhos. E os sonhos aí são discutidos de várias maneiras por diferentes áreas, mas como algum fenômeno que vem desse processamento. Então, muitas coisas que você viveu ao longo do dia, muitos sentimentos que você tem, de alguma forma eles se somam, aparecem através dos sonhos, então tem a ver com esse processamento, mas não necessariamente ele tem organização, que aí é como se fosse um liquidificador, né? Tá tudo junto e faz parte dessa seleção do que se forma a memória. O que não forma a memória, né? Então, é muito legal. E sono, gente, é determinante para atenção, para autocontrole e formação de memória. Tem muitas vezes, a gente está dando aula, fazendo palestra, treinamento, o pessoal fala assim, minha memória é péssima, é péssima. Vai dormir. Primeiro, você está dormindo? Primeira pergunta. E para tudo, até para a imunidade pra também, tudo, né? O sono é muito importante. É muito importante. Então, a gente fala assim, a gente tem um protocolo agora que dá para dormir 6 horas em fragmentos de 5. Para com isso, gente. Isso? Não, vai dormir. É tipo, dorme, agora? Tem. Adulto tem que dormir de 6 a 8 horas, mínimo 6 horas. Menos de 6 horas, você vai comprometer a sua saúde e o funcionamento cerebral, mesmo que você não perceba. Legal. Bom, então falando sobre funcionamento, né, cerebral e treino, que a gente vem falando aqui muito sobre treino, né? A gente escuta muito falar sobre, principalmente as pessoas mais velhas, né? Fala, poxa, eu fui no neurologista e ele me passou. Assim, ele me passou ginástica cerebral. Uma revistinha de caça-palavras. Minha avó teve Alzheimer há muitos anos, enfim. E ele me passou uma revistinha de caça-palavras, ou um livrinho de palavras cruzadas. Você sabia que isso faz muita diferença? Então, as pessoas mais velhas vêm com esse discurso e a gente começa a olhar isso de uma forma como... Né? Isso deve fazer algum sentido, porque todas as pessoas mais velhas têm essa questão, essa prática de fazer isso. E aí traz uma dúvida aqui pra gente, né? Isso sim é um treino, né? Para desenvolver o nosso cérebro, a atenção e tudo, e um funcionamento melhor. E em que fase que a gente usa isso? E se existem outras ferramentas também que a gente pode estar trabalhando nesse sentido? Tudo praticamente, né? Então, ficou muito claro por muito tempo a prática de atividade física, né? Olha, se você treina futebol, você vai ficando melhor no futebol. E isso passa por um aprendizado que, inclusive, é cerebral, né? Mas é a mesma coisa para emoções. Então, identificar a emoção, regular a emoção, é a mesma coisa para empatia, é a mesma coisa para autocontrole, né? Sim. E aí a gente vai ter isso para os processos cognitivos, para sustentar foco, para, na verdade, seletividade, que é a atenção mais voltada a vasculhar, né, esse ambiente, identificar várias coisas nesse ambiente. Então, diferentes elementos, as memórias, que são tipos, né? Cada elemento, a motivação, que para a gente é a mesma coisa que a emoção, ou a atenção, ou a memória, são esses grandes fenômenos que a gente estuda, ligado ao comportamento, à empatia. Dentro deles tem vários tipos, várias características. E você tem esses exercícios que vão fazer o negócio que eu falei da grama. Quando você pratica, você caminha naquela grama. Então, o mais interessante é que a gente pensou por muito tempo que o cérebro era uma coisa fixa. Você desenvolvia de uma forma padronizada e depois de uma certa idade, a ladeira abaixo, né? Que a gente falava. Então, assim, claro, você vai perdendo certas habilidades ou elas vão se alterando, mas se você vai mantendo e se você vai praticando, agora independente de quando você faz isso, você também desenvolve. Então, você também pode aumentar o seu foco. Você também pode aumentar a sua empatia. E se você não desenvolve, não pratica, isso fica... A gente não perde. Você sempre tem, digamos assim, o arcabouço. Né? A estrutura para ter aquela habilidade, se você tem aí um cérebro com funcionamento saudável, né?
normal, que é aí o que seria a média que a gente espera que as pessoas tenham, você tem potencial. Mas se você não pratica, isso fica tímido. Se você pratica, você aprimora essas habilidades. Isso seria a grama aí, pegando só para transformar. A grama, ela é a sinapse, vamos dizer assim, né? É um impulso elétrico que vai moldando ali, né? Exatamente. Vou fazendo aquilo até um ponto, né? Que aquele caminho mental, vamos dizer assim, né? Aquele impulso elétrico já tem um caminho pré-definido. Isso. Tudo é como se fosse uma memória. O aprendizado vai por aí também, né? O aprendizado é uma formação dessas memórias. Eu gosto também de falar assim, olha, imagina só que essas conexões das sinapses, as sinapses é a forma como os neurônios se comunicam, né? Sim. Que é um processo bioelétrico. Então, essa corrente bioelétrica vai sendo conduzida a ponto de você ter regiões aqui no alto da sua cabeça que se comunicam com o dedão do seu pé, né, gente? Tem que chegar lá. Então, são essas conexões. E quando você ativa um circuito, que são várias células em sequência, é como se você tivesse assim, né? Elas não se encostam. Mas se você começa a ativar, elas se aproximam. E se você ativa muito, elas vão... Então, a força de conexão aumenta. E é como se fosse a grama que formou um caminho agora, porque a força é mais fácil. Então, é mais rápido. É igual o hábito, né? Ou seja, podemos aprender muitas tudo. coisas. Eu tive agora, né, um exemplo disso, né, na pandemia. Eu comecei a tocar violão. Nunca tinha tocado nada. E aquela coisa que você pensa, não, você não fez quando criança, não vai fazer agora, né? Adulta. Já era, acabou a janela de desenvolvimento. Acabou. E eu cantava. E olha, eu cantava. Foi impressionante. Foi impressionante, porque foi exatamente isso que eu vi, né? Quanto mais você pratica, mais aquilo ali vai sendo possível, né? Isso foi bem... O que favorece muito o aprendizado, né? Prática, repetição é determinante, motivação é determinante. Você quer aprender? Você está gostando disso? Isso é para tudo. Isso tem um feedback positivo? Isso tem uma recompensa? Isso tem um sentido dentro de você. Tem sentido. Né? Então, você vai fazer melhor e você vai fazer mais. E aí tem uma coisa, é claro que a gente entende que na primeira infância tem uma janela de desenvolvimento importante, até porque nesse processamento o cérebro está se constituindo, tem um período de poda. Primeira infância é 0 a 7. 0 a 6, 7 anos. Então assim, e aí tem algumas janelas. Então assim, é claro que a gente entende que muitas coisas se constituem e ficam marcadas e a gente carrega, né, esses traços na fase adulta. Mas isso não quer dizer que acabou ali. E não quer dizer que se você não fez, se você tem um filho agora de 8, você, meu Deus, agora passou. Não, gente, vai. Investe, porque você vai ter pequenas diferenças, mas vai ser funcional, vai ter um bom desempenho, né? Então, acho que a gente tem que lembrar que sempre há tempo de investir no desenvolvimento humano. Que bom. Bom, ou seja, se alguém disse pra você que você é isso hoje, você pode se mudar. Você pode Sem mudar. dúvida. Você pode mudar. A questão é o quanto a gente vai se esforçar para mudar e o quanto a gente quer mudar, e mesmo que você fique muito tempo para mudar, você vai perceber ganhos ao longo do caminho. Independente do que aconteceu, né? Você pode recomeçar ou começar alguma coisa. Legal. E aí, pegando todo mundo tá vendo o nosso podcast aqui, no final do dia, né? Do dia da vida, né? Quer ser feliz, né? É esse que é o propósito de todos os seres humanos. É uma busca atual bastante comum. Não sei se sempre foi assim, mas... Diminuir o sofrimento, né? Diminuir o sofrimento é uma discussão, né? Ser feliz para sempre não é possível, né? E dependendo do prisma que a gente olha aqui, dependendo até a psicologia positiva já nem usa mais essa palavra felicidade, né? Usa bem-estar. Bem-estar. Mas assim, a busca pela felicidade, as pessoas estão aqui no Google, né, no YouTube, procurando sempre formas de serem mais felizes, né? E aí, pegando o exemplo do Matthieu Ricard, né, que é um monge budista, né, que foi foi denominado a pessoa mais feliz do mundo, né, e a neurociência ajudou a fazer essa avaliação, né? Estudos, né? Essa avaliação tem um mapeamento mental, eu não sei se você já conseguiu ver um pouquinho desse... Conheço um pouquinho. Geralmente, quando a gente fala de medir felicidade ou mesmo medir bem-estar, a referência primária ela vai estar no uso de instrumentos psicométricos, são questionários. Ah, tá bom. Então, não é qualquer questionário, mas são questionários feitos de determinada maneira, padronizados estatisticamente, testados, que se propõem a refletir um construto que a gente fala. Então, existe um conceito, um macroconceito que a gente chama de felicidade. Tá. O que cabe em felicidade? Muita coisa. Muitos tipos. Então, de novo, uma coisa super complexa. Mas esses inventários, essas pesquisas se propõem a tangibilizar, com diferentes perguntas, o que corresponde a esse universo que a gente diz que é felicidade ou que é o bem-estar. Então, geralmente são escalas que avaliam, pode fazer de várias formas, tem vários tipos, e eles vão, a partir disso, olhar para essa pessoa e falar assim, poxa, mas essa pessoa que é muito feliz... como é a fisiologia dela. Aí a gente vai lá, olha para o cérebro, como funciona, depois que vai olha para o coração. Fisiologia. E aí você compara, mas geralmente está junto, tanto a fisiologia quanto esse instrumento psicométrico que ampara para a gente dizer, não, olha,
isso que eu digo que é felicidade, nessa avaliação está sendo pontuado alto. Então, é muita felicidade. E o corpo dessa pessoa tem esse padrão. Olha, então, esse padrão tem a ver com felicidade. Aí eu consigo conectar. Só o padrão, ele pode ser vago. Ou ele pode estar associado a várias coisas. Então, assim, padrão de onda elétrica cerebral. Mas aparece em vários momentos. Então, a gente vai fazendo como se fosse um depara. E aqui tem uma associação, chama, né, psicofisiologia, que é a união de como a gente olha para os processos, os substratos físicos, os processos físicos que correspondem aos processos aí psicológicos, emocionais. Que legal, porque é muito interessante, né? Quando você dá uma gulgada sobre o Mathieu Ricard ser o mais feliz do mundo, né? Aparece ele, né? Em posição de lótus, meditando, cheio de eletrodo na cabeça, e dá uma curiosidade, né? Tipo, o que será que está acontecendo ali dentro? Os eletrodos vão ver a atividade elétrica do cérebro, e aí você vai ver padrões, né? Alfa, teta, a gente fala assim, entrou em alfa. É um padrão elétrico de atividade, mas que também acontece quando você começa a dormir. Então, na meditação, você comumente estimula esse padrão alfa, que tem uma sincronicidade, você consegue ver. Aí você vê os gráficozinhos ali. Todo mundo quer entrar em alfa agora, então, né? Todo mundo quer entrar em alfa. Entrar em alfa quer dizer que você está ali relaxado, porém não dormindo. Legal. Foi legal você ter falado desses dois lados, né? Da medição, da felicidade. Aí você tem várias medidas, mas você pode olhar para o coração. E é isso que a gente sente, no fundo. Sim. Você sente a emoção. Quando a gente fala assim, olha, é importante você perceber ela chegando, a gente usa equipamento para medir, mas você também pode perceber ela chegando. E se você treinar bem a sua empatia, você pode perceber ela chegando no outro, que é muito legal. Porque eu tô conversando com você, eu tô vendo que você tá... A narina tá abrindo, a mãozinha tá apertando, o rosto... O olhar vai ficando diferente. Então, a pessoa se distancia então às vezes. Então vamos... De repente, a gente pode voltar a conversar com vocês daqui a pouco, legal. E a gente ajuda o outro a regular a emoção. Estamos chegando no final, eu sempre sou... Vamos fazer a última. Vamos prontamente? Ih, sério? Então tá já bom. Que estamos lá vem a bomba, lá vem a bomba. Vamos lá. vamos encerrar com chave de ouro. Todos os nossos convidados, a gente faz uma pergunta que, obviamente, a gente sabe que não tem uma resposta. Mas que aqui é uma construção de respostas e que a gente vai chegando em algum lugar para beneficiar quem está assistindo e tentar se entender um pouquinho melhor. Para a neurociência, aonde está a mente? Onde está a mente? Eu sempre pergunto, quando falo assim, cadê a mente? Você parece que fica aqui, né? Assim, meio, uma entidade. Um pouco no alto, talvez, né? Para a gente, a percepção de mente é um subproduto do funcionamento cerebral, né? Então, essa construção dessa atividade que é física, que tem os neurônios como aí principais células associadas e que permitem muitos processamentos, que tem muitos resultados diferentes, constrói a mente, né? Então, não está pra gente, não está descolado do órgão, mas é o que cérebro, a gente tem como resultante. Mas tem um lugar específico no cérebro apontado? Assim, não. Né? Tá ali no uma sugestão. Córtex, não, mas você tem regiões, porque a pergunta é filosófica, né? O que é a mente? Então, assim, a mente está associada ao que me constitui como comportamento. Então, tem várias regiões. A mente está associada ao que eu lembro. Memória. Ao que eu vivi como experiência. Então, hoje tem uma discussão bem interessante que a memória seria a grande habilidade humana. E aí, gente, todo mundo briga para ser a melhor habilidade, vocês sabem, né? Mas por quê? Porque você não tem identidade sem memória. Quem é você se você não tem memória? É verdade. Né? Sem dúvida. Quais são as consequências de quem perde memória? Então, assim, olha, talvez... Então, como a mente ela passa por muitas esferas, a gente precisaria de muitas regiões do cérebro. Perfeito. Tudo para esses comportamentos de alta ordem, a gente considera que não tem um lugar. Tem vários, e mais do que vários lugares. Tem padrões de funcionamento. Quais regiões se ativam de que forma? Ao mesmo tempo, em sequência, de forma síncrona, como a alfa, de forma assíncrona. Então, tem a ver com a fisiologia, a parte elétrica desse cérebro, a atividade das regiões, a temporalidade. Isso tem uma resultante. Essa resultante a gente pode colocar aqui no que é a mente. Legal, que bacana. E aí está diretamente ligado, provavelmente, né, às partes do corpo, ao corpo também. Certamente, né? certamente. Muito legal. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um Complemente. Infelizmente. Obrigado mais uma vez, Ana. Se você quiser, tá? Deixar um recado aí para quem está nos assistindo, olhar para aquela câmera ali. Vamos. A gente sempre gosta porque a ideia do canal aqui é, como a Malu falou, beneficiar todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão compartilhando. Eu acho que essa conversa que é trazendo várias formas de olhar para a mente humana é muito válida, né? E a gente está... Pessoal, tragam aí mais comentários sugestões, né? Que a gente está sempre tentando ter ideia aqui. Você quer deixar um recadinho pro pessoal que tá... Vamos deixar um recado, né? Eu falo assim, eu comecei estudando emoção porque eu queria entender como que a gente pode ficar mais saudável ou mais doente. Eu acho que a gente pode
olhar para as emoções de uma forma menos superficial e, de fato, se propor a observar. Então, o que você sente? O que o outro sente? O que significa? Aquele exercício das 3 conversas, começa a questionar tudo o que acontece na sua rotina a partir desse olhar do fato, do sentimento e da razão que está por trás, de onde vem, né, esse sentimento. Porque se a gente desenvolve essa habilidade, a gente escolhe melhor o que a gente vai fazer na vida, a gente não age de forma tão tempestiva, a gente se torna talvez essa pessoa que tem chance de ser mais feliz, por inclusive entender o que faz sentido pra gente. Talvez ser mais feliz tenha a ver com você fazer aquilo que faz sentido pra você. Eu sempre pergunto assim, é isso que eu tenho que fazer agora? Dá para outra pessoa fazer? Dá para fazer depois? Tem outra coisa mais importante? E aí você se conectando com o que é importante para você, com o que te traz emoções positivas, você com certeza vai ter uma vida mais bem sucedida e aí mais feliz. Adorei, Ana. Ó, se tiver palminhas, pessoal, aí no YouTube, hein? Gostei. Se olhar, né? Se olhar sempre, se perceber, né? Não viver no automático, né? Que é o que eu sempre falo. Tá sempre aqui se observando. Conectado. Ana, muito obrigada. Foi obrigada a vocês. Ótima a sua participação, foi de grande contribuição. Que bom. Fico feliz, foi um prazer. Valeu. Valeu. Saúde e paz mental, que a gente quer para todos vocês. Gente, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.